Bom dia a todos. Eu saúdo a cada um e a cada uma de vocês aqui nessa manhã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, desejando que o amor de Cristo encontre bem a todos nós. O culto é sempre um momento importante de comunhão, de louvor, de adoração a Deus. O culto é sempre um momento onde nós, com irmãos e irmãs, nós fortalecemos a nossa fé pela bênção que recebemos de Deus. E o culto também é um momento onde nós chegamos à presença de Deus, assim como somos. Somos humanos, somos falhos, buscamos em Deus o perdão de nossos pecados, buscamos em Deus, através de Jesus, o conforto, o consolo e, acima de tudo, a paz ao nosso coração. Também nessa paz e nesse consolo, nós somos fortalecidos a testemunharmos a nossa fé nesse mundo em que nós vivemos. E testemunhar a nossa fé nesse mundo onde nós estamos é sempre uma tarefa difícil, porque nem sempre o mundo quer ouvir o testemunho que fala de Jesus. Por isso, hoje de manhã, nós pedimos também que Deus derrame sobre nós o seu Santo Espírito, nos fortaleça, nos anime e sempre nos encoraje a anunciar que Jesus é Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. E dentro disso, então, eu desejo que Deus, mais uma vez, nos abençoe. Que Deus abençoe também aqueles irmãos e aquelas irmãs que não estão conosco aqui hoje de manhã. Deus sabe por que eles não puderam vir, mas desejamos que a paz do Senhor esteja com eles, assim como está conosco aqui também. Nós queremos iniciar o nosso culto cantando um hino de louvor ao nosso Deus. O hino vai ser projetado. Cantamos então reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Todos da casa? Que bom então. Aniversariantes a gente vai perguntar depois, né? Depois a gente vai ver a lista dos aniversariantes, que eu sei que tem gente de aniversário aqui entre nós, né? Vamos cantar mais uma vez? Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Só para louvar
convidá-los, vamos colocar de pé. Lembrando que nós celebramos esse culto aqui nessa manhã, em nome daquele que é o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A palavra de Davi no Salmo 121, versículo 1, nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que também nós assim possamos também confessar. A palavra bíblica que lemos para o dia de hoje, para este domingo, também para essa semana que está diante de nós, a palavra do profeta Isaías, o capítulo 49, versículo 3, que diz: o Senhor me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você serei glorificado. Israel, você é o meu servo, e por meio de você serei glorificado. Nós somos a igreja, uma igreja cristã, igreja que confessa Jesus como Senhor e Salvador. E a nossa tarefa nesse mundo é anunciar este evangelho que traz vida nova. É anunciar a salvação a todo aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, o tem como Senhor e Salvador. A nossa missão é pregar esse evangelho, para que o nome de Jesus seja conhecido nesse mundo, para que as pessoas se encontrem com Jesus e tenham Jesus como Salvador das suas vidas. Também a nossa tarefa é de que, através das nossas palavras e ações, o amor que Deus revelou a cada um de nós também esteja presente em tudo que nós fizermos, palavras, ações, sempre visando também o bem-estar, vida digna, sustento em todas as necessidades daqueles que convivem conosco. Porque nós adoramos a Deus, mas também nesse mundo somos chamados a levar adiante esse amor que supre todas as necessidades. Através de você, diz o profeta Isaías, eu serei glorificado no mundo. Que através de nós, também Jesus seja glorificado nesse mundo em que nós vivemos. Assim como nós estamos, quero convidá-los para termos um momento de oração. Querido e bondoso Deus, Pai amado, nós te agradecemos que na manhã desse domingo podemos estar juntos aqui como uma grande família de irmãos e irmãs para celebrarmos este culto, um culto de louvor, um culto de adoração, mas também um culto onde queremos chegar na Tua presença, buscando pela força no Espírito Santo, para que possamos desempenhar o nosso papel como igreja cristã nesse mundo em que vivemos. Cada um de nós faz parte deste corpo chamado igreja. E cada um de nós é responsável também para que, como igreja, nós possamos ir anunciar o Evangelho, falar de Jesus, auxiliar pessoas que têm suas necessidades, para que elas também tenham vida digna. Ajuda-nos e fortalece-nos para que o Teu nome seja conhecido acima de todos. Te agradecemos pela oportunidade, pela vida de cada irmão e cada irmã que está conosco aqui, e também assim pedimos a Tua bênção sobre aqueles que não puderam estar. Tu sabes o porquê não puderam vir, mas que a Tua bênção esteja com eles, assim como está conosco aqui também. Mais uma vez te pedimos, abençoa-nos e fortalece a nossa fé nessa comunhão com irmãos e irmãs. Nos colocamos em Tuas mãos, no nome santo e precioso de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podemos nos assentar? Vamos cantar mais um hino?
esse final de semana é o Salmo de capítulo 40, os versículos 1 até o versículo 11. Quem tem a sua Bíblia aí junto e quiser acompanhar a leitura, Salmo capítulo 40, versículo 1 até o versículo 11. Oração feita pelo rei Davi, buscando por auxílio, buscando por livramento. Eu quero fazer um convite para vocês. Quem tem a Bíblia em mãos e quiser fazer a leitura de um versículo em voz alta conosco, quero motivá-lo, que você se sinta livre a fazer a leitura. Eu sei que o som, talvez o microfone não vai captar, né? Quem está lendo aí conosco. Mas se você assim se sentir livre e quiser fazer a leitura, pode fazer. Eu começo lendo o versículo 1 e depois quem quiser continuar então, pode continuar. E fazemos a leitura então até o versículo 11. Versículo 1 diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço de perdição, de um latoeiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ele pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que foi no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os teus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui que estou, no bolo do livro que está escrito no meu respeito. tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. Não ocultei do coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Até aqui então a leitura, texto. Obrigado a todos que contribuíram. Este salmo ele nos lembra duas coisas. Primeiro, é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. É melhor confiar em Deus do que confiar no ser humano. Por quê? Porque Deus cumpre suas promessas para conosco. Deus cumpre aquilo que Ele promete. E a Bíblia nos diz que Deus tem muitas promessas ainda a cumprir no nosso viver. E quando cada uma delas se cumpre, o resultado, a consequência, é de que nós, experimentando esse amor, experimentando essa graça, essa misericórdia de Deus, não podemos ficar calados. Somos convidados a proclamar as maravilhas que Deus tem operado em nosso viver. Vale a pena confiar em Deus, porque Ele não nos decepciona. E também, assim como o rei Davi, possamos nós dizer: esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu as minhas súplicas. Amém? Vamos cantar mais um hino? Buscar o teu querer, tua graça.
Nós, antes de ouvirmos a mensagem dessa manhã, nós queremos ter uma breve oferta. Lembrando que a oferta do último culto foi uma oferta dedicada para a própria comunidade. Ela somou a importância de R$ 408, com a presença de 38 pessoas. A oferta do nosso culto de hoje, ela tem como destino a paróquia de Sapucaia do Sul. É uma oferta sinodal e nós também somos convidados, então, através das nossas ofertas, a auxiliar a esta paróquia para que ela consiga manter suas atividades. Sabemos que Sapucaia é uma paróquia que necessita de auxílio financeiro, para que também lá, então, o Evangelho continue sendo anunciado e pregado. Então, nós somos desafiados também a auxiliar esses irmãos com a nossa oferta do culto de hoje. Então, que Deus abençoe aos doadores, que Deus abençoe a esta oferta e que ela também possa produzir frutos de bênção onde ela então vai ser investida. E nós vamos fazer assim, nós vamos cantar um hino. Enquanto cantamos o hino, você é convidado, se quiser fazer sua oferta, agora durante esse hino, a trazer e depositar então a oferta aqui no gasofilácio. Depois, na hora dos avisos, a gente vai falar ainda sobre as outras ofertas também, né? Então, que possamos ter esse momento, que Deus nos abençoe. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só te adorar e fazer Evangelho de João, capítulo 1, nós queremos ler o versículo 29 até o 32. Aliás, 29 ao 31, desculpa. Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 29 até o versículo 31. A palavra do evangelista João conta a história de João Batista, um homem que foi o precursor, de Jesus, alguém que veio anunciar a vinda do reino de Deus. Ele também anunciou a chegada do Messias, alguém que chamou ao arrependimento e também à mudança de vida. E lá o evangelista João diz assim, escreve: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Até aqui a palavra do Evangelho de João. Assim como nós estamos, vamos ter um momento de oração. Querido e bondoso Deus, pedimos que possas também estar agora abrindo nossa mente, nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua Palavra. E assim como lembramos que ela seja como uma semente que encontre em nosso coração um terreno fértil, que ela possa germinar, crescer e produzir frutos no nosso viver. Amém. Queridos, se você fosse agora convidado a falar de Jesus, a dar um testemunho sobre quem é Jesus na tua vida, o que você diria? Ele é o verdadeiro e único Senhor. Verdadeiro e único Senhor, ok? Certo, protetor. Joia, protetor de contra todos os males, né? O que mais a gente falaria de Jesus? Ok, joia, né? Que seja assim todos os dias na tua vida, né? Mais alguém? Que tipo de testemunho a gente dá sobre Jesus? Socorro na hora da angústia. Socorro na hora da angústia, ok? O que mais? Meu Salvador. Um baita amigo. O gaúcho diz, mas esse é um baita meu amigo, né? Legal, dá para dar uns quebra-costela bem apertado, né? O que mais? Ele é nosso Senhor e é Senhor do mundo. Isso, Senhor, né? Senhor nosso, Senhor do mundo, ok? O que mais? Pai eterno e protetor. Pai eterno e protetor, legal. O que mais? É o caminho que nos leva à eternidade com Ele. Ok, o caminho que nos leva à eternidade, até o reino dos céus, né? O reino de Deus. Legal, o que mais? Caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Muito bem. Nada nos faltará. Isso, o Senhor é meu pastor, né? Lembrando do Salmo 23. Vocês percebem que cada um de nós tem um testemunho a dar e falar de Jesus sobre uma experiência bem pessoal que a gente viveu com Ele. Não é verdade? Aliás, a gente só pode falar de Jesus se a gente conhece esse Jesus. Sem conhecê-lo, a gente pode até falar de Jesus, mas não é um testemunho verdadeiro. Não é aquilo que se passa em nosso coração se nós não temos um relacionamento íntimo com Ele. E experimentar o que Ele faz por nós é que nos motiva a, primeiro, mudança de vida, né? Uma conversão, uma mudança de vida. E a partir dessa conversão, desse primeiro passo, quando a gente experimenta o que Deus faz por nós, nós somos motivados a testemunhar isso para que outras pessoas também possam encontrar em Jesus aquilo que nós encontramos. João Batista, quando ele está falando de Jesus, quando ele vê Jesus diante da multidão, sim, tinha uma grande multidão ao redor de João Batista, porque João atraía multidões, vinham para ouvi-lo, muitos vinham para ser batizados por ele no Rio Jordão, era a prática dele, ele batizava as pessoas que atendiam ao chamado de um arrependimento. Ele batizava as pessoas que iam ao seu encontro. E ali havia uma grande multidão diante dele e Jesus vem caminhando entre o povo. Ele olha para Jesus e diz: ei, meu povo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante.
João não arroga para si o centro das atenções, mas ele sabe que ele veio para anunciar Jesus, e na chegada de Jesus ele começa a sair de cena, porque ele diz: esse é aquele de quem eu falei, ele já existia antes de mim, ele é muito maior do que eu, porque ele vem batizar com o Espírito, ele vem batizar com fogo. Quer dizer, Jesus vem para transformar vidas e um arrependimento e uma conversão verdadeira. Por quê? Porque Ele ama o ser humano. Mas a figura do Cordeiro de Deus lembra ao povo que ouve João de que Ele, agora Jesus, veio para substituir aquele Cordeiro que o povo estava acostumado a sacrificar todos os anos. Aquele cordeiro que era sacrificado pelo pecado do povo todos os dias no templo. Esse homem, esse Jesus, o enviado de Deus, ele vem para ser o sacrifício. Ele vem para tomar o lugar deste cordeiro. Ele morre na cruz. Ele derrama o seu sangue na cruz, para que o nosso pecado seja perdoado de fato e de verdade. Talvez a gente precise lembrar um pouquinho da história do povo de Israel. Já desde lá no livro do Gênesis, nós vemos que era costume que as pessoas ofereciam um holocausto, um sacrifício a Deus. Muitas vezes como prova de gratidão por aquilo que Deus havia feito em suas vidas, muitas vezes por arrependimento e a busca de perdão pelos seus pecados cometidos. Então o ser humano, o povo, eles sacrificavam um cordeiro, tinha que ser perfeito, não podia ter nenhuma mácula, quer dizer, nenhum defeito, porque senão aos olhos do povo e aos olhos de Deus não seria um sacrifício verdadeiro. Então esse animal sacrificado tinha que ser perfeito. Ao longo dos anos da história do povo de Israel, este sacrifício passou a ser algo mecânico. Passou a ser uma tradição e um costume. Porque primeiro, antes, quando teve início desse sacrifício, as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados e buscar mudança de vida. Depois isso passou a ser apenas um costume, uma tradição, sem que isso implicasse uma mudança de vida. Sabe, meus queridos, ainda hoje há muitas pessoas que vivem em cima de tradições e costumes humanos, achando que cumprindo esses rituais, estes costumes e essas tradições, conseguem agradar a Deus. Ah, sim, muitas vezes o povo tentou agradar a Deus com seus sacrifícios. Nós ainda tentamos agradar a Deus com alguns sacrifícios que nós imaginamos ser penosos na nossa vida. Eu já contei esse exemplo, essa história, mas eu vou repetir ela hoje de manhã. Eu celebrei eu realizei um sepultamento de um homem. E ali durante o velório, diante das pessoas, ainda durante as palavras de despedida, antes do caixão ser fechado, eu vi que alguém colocou embaixo do paletó do falecido um pacote, né? Botou assim um papel, um plástico, né? Vários papéis dentro do plástico, embaixo do paletó do falecido, pegou, fechou, depois fecharam o caixão e fomos ao cemitério. Aquela cena me deixou muito curioso. Eu comecei a pensar, o que tinha ali? Qual o significado disso? De enterrar a pessoa, talvez fossem alguns documentos, então qual é o significado de enterrar o falecido com aqueles documentos? Eu não tive coragem de perguntar para a família, mas eu fiquei imaginando. Naquele pacote deveria ter, talvez a certidão de nascimento, talvez uma cópia da certidão de batismo, quem sabe ali a certidão de confirmação, né, a lembrança da confirmação, quem sabe estava lá dentro também uma certidão de casamento,
e mais uma pilha de carnês de contribuição da comunidade. Isso eu pensei. Não sei se era ou se não era. Mas aí você sabe que os nossos pensamentos vão voando, né? A Bíblia diz que ao homem é dado viver e morrer uma única vez e depois vem o juízo. E talvez ali naquela tentativa de se justificar na presença de Deus, na hora do juízo, a pessoa possa dizer: Senhor, antes do Senhor dizer qualquer coisa, deixa eu lhe falar uma coisa. Ó, Deus, o Senhor está vendo aqui certidão de nascimento. Eu trouxe aqui também a certidão de batismo. Tem uma palavra lá do profeta Isaías que diz: não temas porque eu te remite, só veio pelo teu nome, tu és meu. Então está aqui meu nome. E assim, certidão de confirmação, certidão de casamento. E ele dizendo talvez: ó Deus, eu não atrasei nenhum mês a contribuição na comunidade. Eu fui um homem bom. Eu fiz vários sacrifícios, eu me esforcei para ser um bom cristão. E agora, quem sabe, o Senhor me dá o que eu mereço. Quem sabe, pelas minhas ações, pelos meus sacrifícios, eu mereço um lugar na eternidade. Tá bom, né, Deus? Eu não sei quem de nós aqui pensa dessa forma também. Tomara que nenhum de nós pense assim. Mas não é pelo esforço humano, não é pelo que nós imaginamos ser uma prática boa diante de Deus, uma prática justa diante de Deus, que nós vamos merecer a eternidade. E quando Deus envia Jesus, Ele deixa isso bem claro ao povo, dizendo: olha, meu povo, não é pelos sacrifícios que vocês prestam, não é pelo que vocês me oferecem, que vocês vão ter a salvação. Porque vocês me adoram da boca para fora. Palavra do profeta Isaías, né? Ele diz lá: esse meu povo, eles me adoram da boca para fora, mas o seu coração está longe. É mais ou menos isso. Nós cumprimos rituais e costumes e tradições, mas o nosso coração continua longe de Deus. E aí João Batista diz: olha, esse que vocês estão vendo aqui, esse Jesus é aquele que Deus oferece pelo nosso perdão. É esse que Deus oferece para pagar o preço dos nossos pecados. Alguém se lembra alguma palavra que diz que o salário do pecado é a morte? Palavra do apóstolo Paulo, ele diz que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, diz o apóstolo Paulo, em Romanos. Mas ele continua dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O preço do pecado é a morte. Assim foi com aqueles cordeiros todos sacrificados na história do povo de Israel, e assim se torna também em Jesus. É Ele que paga esse preço. É Ele que morre na cruz em nosso lugar, em nosso favor. É Ele que assume o altar do sacrifício, erguido naquela cruz, e ali Ele entrega a sua vida em nosso favor. Essa é a missão que Jesus assumiu. E essa é a missão que Ele cumpriu. Quando Ele se coloca no lugar daquele cordeiro, que toma sobre si todo o castigo e paga com a sua morte o preço que nós deveríamos pagar para a remissão, para a nossa salvação, para o perdão e para a eternidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o teu e o meu pecado. E para isso eu preciso crer. Eu preciso dizer: sim, eu creio. Eu aceito a Jesus como aquele que deu a sua vida por mim. E nesse crer em Jesus eu quero mudar. Porque o povo fazia lá os seus sacrifícios como uma tradição. E a mudança exigida com esse sacrifício não vinha.
Agora em Jesus nós temos essa oportunidade, uma mudança radical da nossa vida. Uma mudança que é fruto desse arrependimento, da nossa conversão, da salvação que nós recebemos de Jesus. Que o seu testemunho, que o nosso testemunho de quem é Jesus, possa refletir de fato e de verdade que Ele é o nosso Salvador. Amém? Eu quero convidar vocês, como também uma forma de testemunhar a nossa fé, que nós possamos juntos confessar a nossa fé, como nós sempre fazemos, através das palavras do credo apostólico. E aqueles que puderem se colocar de pé, vamos colocar de pé para isso. E juntos então confessamos, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que Deus então nos fortaleça para que possamos viver a nossa vida firmados nessa fé que nós acabamos de confessar. Podemos assentar? Muito bem, nós hoje temos mais uma vez a oportunidade de celebrarmos a Santa Ceia. Santa Ceia nós lembramos então desse sacrifício de Jesus por nós, quando nós partilhamos do corpo e do sangue de Jesus. O apóstolo Paulo diz que cada um de nós deve fazer uma análise, por assim dizer, da sua própria vida, do seu coração, buscando perceber tudo aquilo que nós temos feito, que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é pecado. O mundo já não fala mais em pecados, né? Parece fora de moda agora falar em pecados. Não. Enquanto cristãos, enquanto se anunciar o Evangelho, sempre vai haver a denúncia do nosso pecado. Nós somos pecadores. O apóstolo Paulo disse isso, né? Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. E a oportunidade que nós temos aqui é de fazermos uma reflexão e colocar diante de Deus todos os nossos pecados, confessá-los e buscar o perdão que Ele concede a cada um que se arrepende, confessa e quer mudar de vida. A Santa Ceia é um momento de celebração da vida que recebemos de Jesus. E por isso nós queremos também nos preparar para esse momento, chegando na presença de Deus em oração, cada um de nós podendo fazer a sua confissão de pecados. E mais uma vez então, eu convido aqueles que puderem se colocar de pé, vamos nos colocar de pé para esse momento de oração. Cada um de nós pode dirigir a Deus a sua oração de uma forma silenciosa, lembrando que Deus conhece cada palavra, né? Que Deus conhece cada pensamento nosso e também os nossos sentimentos. Oremos. Querido e amado Deus, ó Pai, nós te agradecemos de uma forma muito especial, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus a este mundo como um sacrifício pleno pelos nossos pecados. Obrigado também que esse sacrifício é único e não precisou ser repetido. Obrigado que essa morte de Jesus na cruz, ela foi para que o castigo dos nossos erros, dos nossos pecados fossem pagos por Ele. Nós não merecemos tamanha graça e tamanha misericórdia. Nós não merecemos tamanho amor, porque nós temos falhado em nossas vidas. Falhamos em pensamentos, em palavras, em ações.
E muitas vezes o testemunho que nós damos neste mundo onde vivemos nada tem a ver com aquilo que nós dizemos ser. Que as pessoas que convivem conosco possam perceber a Tua presença em nós. Que as pessoas que olharem para nós possam perceber que nós somos Teus filhos e Tuas filhas, de fato e de verdade. Por isso, mais uma vez, nós Te pedimos, Senhor, perdoa-nos quando nós deveríamos mostrar amor uns pelos outros e só revelamos ódio, rancor. Perdoa-nos, Senhor, se as nossas palavras são como pedras que machucam, destroem. Perdoa-nos, Senhor, se nós vivemos esse mundo de uma forma egoísta, pensando somente em nós e não naqueles que convivem conosco, sabendo que as pessoas que passam necessidade dependem da nossa ajuda. Perdoa-nos por isso também, Senhor. Perdoa-nos se nós somos orgulhosos, se nós muitas vezes nos julgamos melhor do que qualquer outra pessoa. O apóstolo Paulo, ele diz que Tu amas a cada um de nós e que Tu vieste buscar e salvar os pecadores, e Ele se colocou como o maior de todos. Quem somos nós para achar que somos melhores do que os outros? Perdoa-nos, Senhor, por isso também. Nós Te agradecemos que podemos chegar diante desse altar como uma grande família, onde podemos compartilhar do corpo e do sangue de Jesus. Onde podemos também juntos, como irmãos e irmãs, partilhar desta vida plena, vida eterna, que recebemos pela fé em Jesus. E que essa comunhão como família, como irmãos e irmãs, seja sempre o melhor testemunho que nós podemos dar. Obrigado pela Tua paz, pela alegria da vida, e acima de tudo pela Tua presença conosco. Em nome de Jesus, amém. Amados, a palavra bíblica de 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz: se nós confessamos o nosso pecado, Deus é fiel e justo. Ele nos perdoa nossos pecados e nos purifica de toda injustiça cometida. Então, se também vocês fizeram a sua confissão de uma forma sincera, eu anuncio a vocês, não em meu nome, não em nome da igreja, mas em nome de Jesus, o perdão dos seus pecados, e que a paz de Jesus esteja no coração de cada um e cada uma de vocês. Amém? Amém. Ainda assim como estamos? Nós também queremos lembrar das palavras de instituição da ceia, que nos lembram que na noite em que Jesus foi traído, Ele estava reunido com seus discípulos, Ele tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei dele todos, porque isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês comerem, em minha memória. Depois de haver enceado, Jesus tomou o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, bebei dele todos, porque este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue que é dado e derramado em favor de vocês para a purificação dos seus pecados. Façam isso todas as vezes que vocês beberem deste cálice, em minha memória, disse Jesus. E esse mesmo Senhor e Salvador diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Possamos aceitar esse convite e receber dele conforme a sua promessa. E antes de celebrarmos a ceia, nós queremos ainda juntos orar a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou através das palavras do Pai Nosso, quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossas reuniões de células acontecem normalmente nas terças e quartas-feiras. Quem ainda não participa está convidado, pode falar comigo ou com o Negruni, com a Kátia. Nós temos grupo nas terças-feiras, são presenciais, tem 2 grupos, e na quarta-feira ele é online. Então, temos 2 opções de participar. Lembrando que dia 11 de fevereiro nós vamos ter nosso brechó, então a gente está aceitando ainda doações, né? Quem não tem alguma coisa que não serve mais na sua casa e quer doar, a gente está aceitando, só pedir para mim e para a Neuza que a gente vai e busca. O nosso próximo culto vai ser dia 22 de janeiro, às 9 horas. Vai ser dirigido pela família Fert, né? Com seu Helmut, Dona Edith e o Hugert. Então todos estão convidados a participar. Também quero lembrar então que a Maria Paula entrou de licença, né? O Miguel veio um pouquinho antes do esperado, mas Deus sabe de tudo, está no controle, né? E também quero pedir para a comunidade continuar orando pela Maria Paula, que ela está com um problema de plaquetas baixa, então ela não ganhou alta ainda. O Miguel já teria alta, então ela ainda está hospitalizada. Então depois no final do culto, acho que o Guinter pode orar por ela, e peço para vocês continuar orando também, para Deus orientar os médicos, dar o tratamento certo para ela. E com isso, a gente, como presbitério, falei com o Negruni, a gente pede assim, então, que o pessoal orem por ela, pode falar pelo WhatsApp, mas a gente pede que não tenha visita ainda até saber direitinho como que ela vai estar, ela se adaptar com o Miguel também em casa. Então, a gente vai colocar no grupo da comunidade quando que ela vai começar a receber visita, tá? Os aniversariantes, podia passar ali, nós tivemos aniversariantes essa semana. O Josué, dia 10 de janeiro, está presente, né? Que as bênçãos de Deus se renovem sobre a sua vida. A Andréia também, dia 12 de janeiro, fez, né? Dá o nosso abraço para ela. Luiz Carlos Lambi, dia 14 de janeiro. E dia 15 de janeiro, hoje tem 2 aniversariantes. A Tânia, a Jussara, né? E a dona Hilde Nelma, que está aqui no culto também, né? Que a gente orou pela senhora, que a senhora se recupere também da sua saúde, né? E a comunidade não vai deixar uma lembrancinha para vocês, talvez eu peço para o Negruni entregar para eles, os que estão presentes. E também lembrando, tem os envelopes, né? Ou também pode fazer via Pix, nosso campanha do telhado, né? Só lembrando então, e que daí nos próximos meses a gente vai ter também uma rifa, né? Logo a gente já vai ter os números para começar a vender, para ajudar na campanha do telhado também. Para quem sabe, os cupinzinhos aqui, tem uns farelinhos no banco, né? A gente tem que fazer essa campanha para outro ano, quem sabe a gente conseguir fazer a reforma, né? É isso. Muito bem, obrigado, Adriana. Nós queremos ainda, então, de um momento... Não sei se cantamos parabéns para os aniversariantes ou cantamos no final? Pode ser? Pode ser no final, então? Tá. Pai Nosso, nós já oramos antes, né, na Santa Ceia, mas nós queremos ter um momento de intercessão também, orar por algumas pessoas que, com certeza, a gente lembra e traz no coração, pessoas que passam por dificuldades na área da saúde, né, quem sabe problemas familiares, situações difíceis. Como comunidade, nós sempre somos convidados a colocar essas pessoas sob a bênção de Deus. E nós temos alguns motivos aqui, então. Lembramos da Maria Eduarda, né? Lembramos também aqui da Dona Hilde, né? Que Deus também a fortaleça, que Deus a recupere. São 85 anos de vida completados, né? Hoje. Então que Deus continue fortalecendo a senhora, recuperando também. Que Deus também abençoe a família, né? A filha, que a família também continue aí cuidando, né? Da Dona Hilde. Lembrando que o cuidar dos pais, dos familiares, é um mandamento que Deus nos tem dado, né? Lá o mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe.
Mas também lembramos de uma outra palavra que diz assim, que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da própria casa, é pior do que o descrente. Então cada um de nós, né, nós somos responsáveis a cuidar dos nossos entes queridos. E cada um de nós então deve ser também motivado e fortalecido, para que nesse cuidar uns dos outros o amor esteja sempre presente, né? Então nós lembramos também aqui da Dona Elinora Arnold. Também queremos continuar orando por ela, para que Deus continue fortalecendo e recuperando ela também. Dona Elinora, para quem conhece, sabe que ela sempre tem um sorriso largo no rosto, né? Para ela não tem tempo feio, mas também tem dias que a saúde dá um baque, então nós queremos continuar orando por ela também. E como a Adriana já lembrou, queremos orar de uma forma muito especial pela Maria Paula, pelo Fábio, né, pelo Miguel. Eu falei um pouquinho com a Maria Paula ontem via WhatsApp, e ela disse que o Fábio teve a oportunidade de cortar o cordão umbilical. Ele só teve a oportunidade, mas que não conseguiu. Diz que tremia tanto, que mal conseguia ficar em pé, né? Quem é pai, quem é mãe sabe, entende, né? Essa emoção que invade o coração da gente quando nasce um filho ou uma filha. Mas ela disse que o Fábio está se mostrando um ótimo e excelente pai, além de ser um bom e excelente marido também, né? Então nós queremos pedir que Deus recupere a Maria Paula. A gente sabe que qualquer sinal, principalmente esse também das plaquetas, né, é sempre um sinal de alerta, que os médicos descubram o porquê, que os médicos possam tratá-la também, que ela volte, né, com alegria para casa, junto da sua família e também junto da nossa comunidade aqui, né? Eu não sei se tem mais algum motivo de oração. Talvez, olhando para a Renata, eu lembro do nosso neto, né, o Charles, vai vir aí no próximo mês. Está pertinho também, pela Aline e Wagner, né, que Deus também abençoe a eles nessa reta final da gravidez, né? E para a gente também como avós agora, né? Eu acho que é uma sensação muito especial. O senhor Rubem Chico, para continuar aparecendo. Senhor Rubem? Ele? Legal. Pai de atrás, legal. Eu não reconheci o senhor, perdão. Legal, que Deus continue abençoando também, né? Mais alguém? Não? Então nós queremos nos colocar de pé, quem sabe lembrando das nossas famílias também, né? Dos nossos entes queridos, amados, amigos também, né? Que a gente possa colocar todos nas mãos de Deus. Vamos orar então. Querido e amado Deus, ó Pai, nós te agradecemos pela palavra que diz que nós não precisamos ter medo em nenhum momento ou circunstância da nossa vida, devemos esquecer que Tu estás conosco. Por isso nós te agradecemos que também como comunidade, nós podemos lembrar que Tu estás presente na vida das pessoas, também naqueles momentos mais difíceis. Nós queremos colocar em Tuas mãos a vida da Maria Eduarda, a vida da Dona Hilde Neumann, a vida da Dona Elinora Arnold, também da Maria Paula, do Fábio e do Miguel. Também colocamos em Tuas mãos tantas outras pessoas que talvez aqui a gente nem se lembre, mas que estão passando por momentos em que precisam também da Tua força. Abençoa a vida de nossas famílias, para que juntos possamos compartilhar do Teu amor, para que em comunhão como família também possamos crescer na fé. Abençoa a vida desta nossa comunidade, que também aqui, Senhor, o Evangelho continue sendo pregado, vidas continuem sendo transformadas, e que essa igreja também seja, Senhor, uma igreja que pertence a Ti, e esse é o testemunho que esta igreja dá. Que as pessoas que olharem para nós como membros desta comunidade possam perceber que sim, nós servimos a Ti, nós servimos a Jesus e motivados pela fé em Jesus, nós também amamos uns aos outros. Enfim, Senhor, são tantas coisas que nós temos a Te pedir. Pela semana que está diante de nós, pelo ano que ainda está diante de nós,
por tudo aquilo que nós temos a fazer nessa semana, que possamos fazê-lo sempre com responsabilidade. Enfim, toma conta de nós, guarda-nos no retorno aos nossos lares, dá-nos hoje e sempre, Senhor, a Tua bênção e a Tua paz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ainda assim como estamos, também queremos invocar sobre nós a bênção de Deus. Depois nós ainda vamos cantar um hino de bênção. A gente tem um gesto simbólico, né? De mãos estendidas, palmas vazias, mãos que estão dispostas a receber esse presente que Deus nos dá. Que possamos sair daqui levando essa bênção e compartilhando essa bênção com quem caminha conosco. E a palavra da bênção nos diz: o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a sua face e te conceda hoje e sempre a sua paz. Amém. Podemos assentar, vamos terminar cantando então mais um hino e depois cantamos parabéns, né? Pode ser? Joia então. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor te abençoará, o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor te abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor te abençoará, o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor te abençoará. Parabéns para você nessa Um abençoado domingo a todos. Podemos ainda nos despedir uns dos outros. É claro que nós ainda estamos aí enfrentando a pandemia, né? Então não se constranjam se for só um toquezinho, né? Só um toquezinho com as mãos, ou se quiser dar um aperto de mão, né? Fiquem à vontade. Então que Deus nos acompanhe na volta aos nossos lares na semana que está diante de nós também. Bom domingo a todos.